E lá em Gênesis 3, nós temos a narração da queda do homem. Você deve se lembrar que Deus havia criado em Gênesis 1 e 2 a beleza do planeta Terra e criou esse planeta para nós vivermos em perfeição. Deus criou esse planeta para que nós vivêssemos com vida eterna, criou para que vivêssemos com saúde, livres de doenças, de morte, de dor, com relacionamentos perfeitos entre nós e Deus, entre nós e os seres humanos, outros, entre nós e os animais. E a ideia é que nós pudéssemos viver aquilo eternamente. Deus criou isso, planejou isso e nos deu isso como um presente. Após ter nos dado esse presente, Deus nos dá uma opção. Você não é obrigado a viver conforme a vontade de Deus. Todos têm escolha. Então Deus, ele vai dar essa opção mediante uma árvore, em que se os seres humanos quisessem romper relações com Deus, eles iriam tomar daquele fruto, iriam se alimentar dele, e com isso anunciar, dizer que eles não queriam mais se relacionar com Deus e com o plano dele. O resultado disso, no entanto, seria a morte. Em primeiro lugar, não por punição divina, mas porque, ao nos distanciarmos de Deus, que é a própria vida, naturalmente nós nos caminhamos rumo à morte. E depois também, dizendo ali que haveria um julgamento, em que a nossa rebelião seria julgada, e a sentença, inevitavelmente, também seria a morte. E quando chegamos em Gênesis 3, ainda na introdução de Gênesis 4, nós vemos exatamente o início dessa consequência de morte acontecendo. Deus, ele vai procurar Adão e Eva logo após a queda, e essa morte ela começa quando, no verso 8, os homens vão se esconder de Adão e Eva, de Deus, né? Adão e Eva, a humanidade se esconde de Deus. Começa a morte de relacionamentos aqui, algo que vai continuar quando Deus chega para um, depois para o outro, pergunta sobre o que eles fizeram e eles vão jogando a culpa um no outro, seguindo também com um processo de morte, deteriorização dos relacionamentos agora humanos. Depois disso, nós temos ali todo um processo de sofrimento e morte do próprio planeta, da natureza. E tudo isso vai se intensificando ali. E nesse contexto de morte, de sofrimento, nós temos uma promessa de Deus, que vai trazer ali um vislumbre de esperança. A gente vê então em Gênesis 3, no verso 15, a primeira profecia messiânica, da ideia de um Messias, de um Salvador que viria para resolver o problema. Ali Deus ele vai fazer uma promessa linda, dizendo que colocaria inimizade entre a serpente e a mulher, entre todos os descendentes da serpente e o descendente no singular da mulher. Aqui, evidentemente, essa serpente como sendo um símbolo de Satanás, João, o apóstolo, ele explica isso em Apocalipse 12, ela iria ter uma inimizade contra o povo de Deus. A descendência, os seguidores, aqueles que atuariam como Satanás, teriam inimizade e oposição contra um descendente, o descendente da mulher que viria. Esse iria ferir a cabeça, uma ferida mortal dessa serpente, enquanto ela, de forma colateral, iria ferir o calcanhar desse descendente. Não é novidade para você que isso acontece na cruz. Quando Jesus ele morre, ele vence Satanás, ao mesmo tempo que ele se fere, ele sofre nesse processo. É por isso que quando Adão ele vai olhar para Eva, ele vai nomeá-la, dar nome para ela e chamá-la de Eva, que significa ali literalmente vida, né? Porque ela seria a mãe de todos os seres. A ideia de uma esperança, um vislumbre de esperança. E por que é interessante a gente olhar e entender esse contexto quando a gente vai para Gênesis 4? Que abre aí comigo para você poder ver. Porque no verso 1 de Gênesis 4, logo depois que isso tudo aconteceu, é dito que o homem e a mulher vão se relacionar e Eva vai engravidar e vai dar à luz a um filho, a um homem. Então você tem ali no capítulo 3
a expectativa de um descendente que iria ferir a serpente. E agora Eva dá à luz a um menino. E quando ela olha para esse menino, ela o chama de Caim. E ela explica que ela dá esse nome porque ela recebeu esse homem proveniente de Deus, provindo do Senhor. Parece aqui que Eva está olhando para aquele bebê e dizendo, olha, esse menino aqui vai resolver os problemas. Eu recebi ele de Deus. Quem sabe não é o descendente que ele acabou de prometer. Você sabe o que vai acontecer com Caim, conhece a história. Mas até aqui, Adão e Eva não, ele é um bebê. Em contrapartida, logo depois, nos é apresentado o segundo personagem dessa história. Aqui esse personagem é Abel, que apenas depois de Caim, ele vem à existência, e Abel não tem sequer o seu nome explicado. Não tem sequer uma menção ao porquê ele é chamado assim. Simplesmente Abel é descrito como o irmão de Caim. Porque, pasmem, e nós vamos ver isso ao longo dessa história, diferente do que às vezes a gente pensa, não é Abel o protagonista dessa história de Gênesis 4. O protagonista é Caim. Ele tem o seu nome explicado, ele é o primogênito, o primeiro descendente, e há toda uma expectativa extremamente positiva sobre ele. Se isso não ficar claro para você, olha o próximo verso. Porque logo em seguida, ou melhor, ainda na segunda metade do verso 2, vai ser dito que Abel era pastor de ovelhas. Uma função que é muito importante na Bíblia, certo? Davi, o rei, foi pastor de ovelhas. Jesus, ele é comparado com o bom pastor. Só que essa função, ela só vai se tornar importante depois. Porque é Caim que vai ser descrito como um lavrador. O que é um lavrador? É alguém que cuida da terra. Quem planta, colhe, por aí vai. E aí tentem lembrar comigo, meninos. O que Deus deu como ordem para Adão, quando ele o criou? Lembra? Gênesis 2, Deus cria Adão, coloca ele no jardim para quê? Para cultivar, para guardar. A função de Adão, no Éden, era a função de um lavrador, de um cuidador da terra. Em Gênesis 2 mesmo disse que o homem ele é criado porque, não por isso, mas é vinculado à ideia de que não tinha planta ou árvore do campo na terra, e Deus cria para colocar o homem lá para cultivar e fazer crescer essas plantas. A função de um lavrador era a função que o próprio Deus deu para Adão. E não é Abel que segue a função de seu pai. Quem segue? Caim. O bebê, o primeiro que aparece, em toda uma expectativa de um descendente de Eva que resolveria o problema. Ele vai seguir a profissão de seu pai. E você tem nesse homem uma grande expectativa. Não seria a primeira vez que eu iria ensinar para vocês que a Bíblia explica claramente, e eu expliquei várias vezes isso para vocês enquanto estive aqui com vocês, especialmente para os meninos e meninas, que, muito embora a sua origem possa facilitar ou dificultar as coisas para você, no fim das contas, a expectativa que alguém tem sobre você não definem o que você vai ser no futuro. As suas escolhas e o que você vai fazer é o que vai definir isso. As expectativas até esse verso em Caim são as melhores possíveis. Mas eu e você sabemos o que Caim vai fazer logo mais. Então, talvez o primeiro ponto que a gente possa refletir essa noite, e reforço, já falei isso para vocês várias vezes, a expectativa que há sobre você não determina quem você será, embora possa facilitar ou dificultar a sua vida, pelo contexto e por aí vai. Mas o que vai determinar são as escolhas que você vai fazer, como você vai trilhar sua vida.
E é esse contexto que nós vemos com Caim e Abel. Porque o próximo verso, ele vai apresentar o seguinte, olha aí comigo no verso 3, que aconteceu que no fim de alguns tempos, e essa expressão ela é comum na Bíblia, para poder trazer a ideia do seguinte, olha, completou uma etapa, chegou um momento para algo, então traz a ideia de algo que está sendo esperado, não foi um evento aleatório, completou-se um tempo, no fim dele, se aproximaram então ambos os rapazes aqui explicados. Caim, o protagonista, primeiro é dito que ele traz do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Aqui não está falando que Caim traz frutas, né? Ele está falando do fruto da terra, ou seja, poderiam ser frutas, verduras, legumes, fruto da terra, qualquer coisa que é plantada e nasce. Ele traz essas coisas perante Deus, algo relacionado à sua função, uma função que fora dada por Deus, inclusive. Ele traz do fruto da terra uma oferta ao Senhor, um holocausto a Deus. Ao passo que, no verso 4, Abel traz das primícias do seu rebanho e da gordura deste uma oferta também. E aí você conhece a história. Deus se agrada da oferta de Abel, ao passo que rejeita a oferta de Caim. Por quê? Hoje em dia, e aí eu falo principalmente para os adolescentes, porque o culto é para vocês, não para vocês, claro, para Deus, mas voltado a orientá-los e ensiná-los. Hoje em dia tem uma ideia muito estranha, que é assim, bom, eu sou crente, eu quero fazer o que eu tenho que fazer, mas eu vou fazer do meu jeito. Porque assim, eu não gosto de ficar cantando música assim, eu gosto dessas, então eu vou cantar essas. Eu não gosto de me vestir assim, eu gosto assim, então eu vou me vestir assim. Ah, essa igreja ela é muito desse jeito, então eu não gosto muito, essa daqui eu gosto. E a gente vai lidando, né, com a vivência religiosa e cristã e por aí vai, cuja pauta é a gente, é o que a gente quer. É o que a gente sabe fazer, o que a gente gosta, o que a gente consegue. Algo, de certa forma, parecido com Caim. Caim era um lavrador, ele cuidava da terra. E ele vai trazer algo que ele sabe fazer, algo que ele produziu. Do fruto da terra ele traz uma oferta a Deus. Só que você conhece a história e sabe que Deus rejeita a oferta dele. Por quê? Porque o ponto que a Bíblia vai trazer de ponta a ponta é que quando tratamos de adoração a Deus, de relacionamento com Ele, de culto, de vínculo com Deus de alguma forma, quem estipula as normas não somos nós, é Deus. Não tem como eu olhar e falar, mas eu gosto assim, ou eu sei fazer assim, ou algo do tipo, sabe? O padrão sou eu, não tem como. Deus não aceita isso. E talvez você possa falar, poxa, mas Deus foi injusto com Caim, porque ele não falou nada antes, e só veio cobrar. Mas olhe comigo o próximo verso, porque no próximo verso fica claro que Caim, ele sabia o que ele tinha que fazer. Não imediatamente o 5, olha o 6. Deus olha para Caim e vai falar, olha, por que você está aí revoltadinho? Por que você fechou sua cara? Já que Caim reage assim no verso anterior. E o que Deus diz? Se você fizer o que é certo, se você proceder bem, não é certo que você vai ser aceito? Deus ele vai trazer a reflexão para Caim o seguinte, por que você está revoltadinho? Se você tivesse feito o certo, você não teria sido aceito? Ele vai trazer a reflexão para Caim de que Caim sabia o que era o certo. Ele sabia o que ele tinha que fazer e ele escolheu não fazer.
E é incrível que, nesse raciocínio que eu comentei da atualidade, muitas vezes a gente faz o que a gente quer, a gente pauta a nossa relação com Deus da forma como queremos, a gente tenta moldar igreja, culto, vivência cristã, a partir dos nossos olhares ou que nós gostamos de fazer. Aí Deus nos repreende, às vezes, de diversas formas, seja utilizando um de seus líderes, seja por meio do nosso coração, seja, sei lá, a gente quebrando a cara com alguma coisa. E aí eu olho e falo, poxa, mas por quê? E aí o discurso de Deus para Caim, ele pode ressoar, né? E falar, poxa, mas se você fizer o que é certo, você não sabe que vai dar certo? Agora, se você não fizer, e aqui usa uma linguagem que eu acho belíssima, muito legal. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. A descrição aqui é como se o pecado estivesse deitado à porta de Caim. E o desejo iria vir, e o pecado o seduzindo, deveria ser dominado ou atendido. Em outras palavras, se você fizer o que é certo, vai dar tudo certo. E eu não estou falando assim que você não vai ter problemas, não estou falando, é uma formulazinha, olha, eu vou viver tudo bem e Deus vai me... Não é isso. Eu estou falando em aspecto geral da sua relação, entendeu? Eu olhar assim e falar, Deus falou que é para eu seguir por esse caminho, eu vou seguir por esse e ele vai ter que aceitar. Não vai. É esse ponto que eu estou comentando. Não estou tentando te dizer que é fato assim, se você fizer tudo certo, vai acontecer do jeito que você quer. Não é isso. Mas o ponto que Deus está tratando é, se você proceder bem, você vai ser aceito. Se não proceder bem, não vai. E aí, eu reforço, né? Voltado aqui para os nossos adolescentes, mas para toda a igreja. Isso vai contra, em grande medida, como a religiosidade atual ela existe. Porque eu quero fazer do meu jeito, como eu entendo, como eu acho melhor e como eu gosto. E eu espero que Deus aceite. E aí eu inverto, sabe, os papéis, que é como se eu estivesse me colocando acima de Deus, e Deus tem que aceitar o que eu estou entregando para Ele, porque de alguma forma eu acho que Deus precisa de algo. Não faz sentido. Mas essa é a postura de Caim, e muitas vezes a nossa. Só que para Deus, não é aceitável. E eu sempre falo isso, e meninos e meninas, eu digo isso para vocês, e quero falar para todos vocês, você tem o direito, dado por Deus, de escolher viver segundo a vontade dEle ou não. Se você quiser ser um rebelde que não quer nem saber de Deus, eu ficaria extremamente triste com isso, mas é direito seu. Você só não tem o direito de querer viver como você quer, fazer as coisas do jeito que você quer e esperar que Deus aceite goela abaixo. Porque não vai. Entende? Infelizmente, como mencionei, hoje em dia, o que mais se vê no cristianismo é isso. Eu faço do jeito que eu quero e Deus tem que aceitar. E essa história, como muitas outras, não é assim. Você conhece o resto da história. Sabe que Caim vai se irar contra o seu irmão. E vai tirar a própria vida dele, né? Vida da própria vida dele, do próprio sangue dele, da sua própria existência mais particular. Algo bizarro quando você pensa em um contexto em que a morte humana nunca tinha acontecido ainda. Mas a atitude desse homem de confrontar Deus, ela se estende até para isso. Vai piorando aí. Nem estou entrando aqui na profundidade teológica da questão do porquê, né? O sacrifício de Caim é rejeitado e o de Abel é aceito. E há uma profundidade incrível. Estou apenas tocando no fato de que, na sua vida, você tem duas escolhas possíveis. Ou seguir a vontade de Deus, ou não.
Não dá para seguir a sua e chamar de Deus, que não vai funcionar, ele não vai aceitar. E nesse contexto, então, eu quero ler apenas mais um trecho. E aí nós vamos encerrar esse momento. Se você quiser me acompanhar, 1 Reis, capítulo 2. Ele traz algo muito parecido com o que a história de Gênesis 3 nos ensina. E enquanto você abre sua Bíblia, eu vou contextualizar. Normalmente, quando a gente fala de Davi, a gente fala dele lembrando de Davi e Golias, sabe? Aquele homem incrível que olha e com todo o fervor do seu coração vira e fala: quem que é esse incircunciso que vem falar contra o exército do Senhor? E o vence com um ato heróico, apenas com uma pedra. A gente talvez lembre de Davi como aquele grande guerreiro que vence muitas batalhas, como aquele grande homem forte. Mas quando a gente chega em 1 Reis, capítulo 1 e 2, Davi não é mais esse homem. Davi agora é um senhor de idade, que no capítulo 1 ele sequer consegue se aquecer. E ele já chegando ao fim da sua vida, no capítulo 2, ele deixa alguns conselhos e ordens para o seu filho Salomão, que seria o próximo rei no seu lugar. E eu quero ler esses conselhos, que são muito próximos àquilo que aprendemos de Gênesis 3, e te convidar a refletir neles, para que talvez você pense sobre qual caminho seguir, se o seu próprio ou de Deus, para ficar claro como escolher ou como saber qual caminho é o certo. Davi, então, em 1 Reis 2, verso 1, é dito que se aproxima ali os dias da sua morte, e ele dá ordens a Salomão, seu filho, dizendo o seguinte: olha, Salomão, eu estou indo pelo caminho de todos os mortais, ou seja, em pouco tempo eu vou morrer. E o primeiro ponto que ele vai dizer é: coragem, pois, e ser homem. O que ele está dizendo? Tenha coragem e seja fiel a quem você é. Tenha coragem e seja fiel a quem você é. Quando eu olho para vocês, adolescentes, eu diria para vocês considerarem fortemente isso. Não há nada mais comum do que nós crescermos e termos dificuldade de termos a coragem de sermos quem nós somos, adotarmos aquilo que cremos, fiéis a quem somos e aceitamos viver. O primeiro ponto que ele vai dizer é isso. E é importante que você entenda que para você, diante de uma realidade de guerra, que é o que a gente vive no grande conflito, diante de uma realidade problemática do mundo que nós vivemos, para você escolher estar ao lado de Deus, você precisa de coragem e de ser homem ou mulher. A ideia é de você ser fiel a você mesmo. E nesse contexto ele vai dizer então como, de forma prática, fazer isso. Olha o verso 3. Guarda os preceitos do Senhor teu Deus, para andares nos teus caminhos. Ou seja, guarda os preceitos do Senhor para você seguir no caminho que Deus está estipulando para você também guardar, manter junto a você aquilo que Deus espera de você, sejam os estatutos dele, os seus mandamentos, sejam os seus juízos, os seus testemunhos, qualquer coisa que Deus falou. Não cabe fazer separação e falar: mas isso daqui é só um conselho de Deus. Ah, não é lei, então não preciso seguir. Não faz sentido. Porque se Ele é Deus, Ele te ama, se Ele falou, é importante para você considerar. Ele vai falar: olha, guarda os preceitos de Deus, coloca todos no seu coração, qualquer tipo, conforme está escrito na lei. Para quê? Para que você prospere em tudo quanto você fizer e onde quer que você for. É a mesma ideia de Gênesis 3 e 4. Você quer ser aceito?
siga aquilo que Deus estipulou. E como saber o que Deus estipulou? Está na sua lei. E aí eu quero relembrá-los um ponto que provavelmente já me ouviram muito falar. Quando você decide o que você vai vestir, você considera o que Deus te falou a respeito de vestimentas? Conforme o que você consegue entender, claro, conforme sua luz. Mas você considera isso ou simplesmente analisa os seus gostos? Quando você vai se alimentar, você considera o que Deus te orientou ou vai apenas pelos seus gostos? Quando você vai se relacionar, aí vai ficando mais difícil com alguém, com seu amigo, irmão, pai, chefe, os mais velhos. Você faz isso considerando o que Deus te orientou em sua palavra ou o que você quer? Quando você tiver sua família, e os que já têm, você age com ela considerando o que Deus te orientou ou o que você quer? Você entendeu o raciocínio? Não espere seguir algo diferente do que Deus estipulou e esperar sucesso nisso. Não vai ter. Agora, se você seguir aquilo que Deus estipulou, você vai ter sucesso. Vai cometer erros também? Vai. Não vai ser tudo perfeito, porque vivemos num mundo horrível. Vimos isso, o Abel fez tudo certinho e acaba a história morto, mas salvo. Hebreus 11 diz isso, claramente. Aguardando o retorno de Cristo. Então não vai ficar tudo perfeitinho, mas você vai ter sucesso naquilo que você propor. Mas para isso, em primeiro lugar, você precisa conhecer a vontade de Deus. Porque se não conhecer, sua religião vai ser apenas o que você sente, o que você gosta. Ou no máximo o que alguém te falou. E depois de conhecer, você precisa escolher guardar. Porque só conhecer também não resolve. E aí, se você conhecer e decidir guardar, certamente você será bem-sucedido naquilo que você se propôs a fazer. Com todos os desafios e problemas que esse mundo perturbado nos proporciona. Mas bem-sucedido até a volta de Cristo.